Conta pra gente então, Franzoni, o ministro Luiz Fux esteve na capital do estado lançando uma campanha para justamente trazer mais ética e transparência às eleições. Boa tarde para você, conta tudo. Olá, Fernando, boa tarde a todos. Justamente campanha Justiça Eleitoral Itinerante. O ministro Luiz Fux, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, esteve por aqui hoje pela manhã. Bem, basicamente são dois eixos de atuação desse pessoal. Basicamente são dois eixos de atuação do pessoal da Justiça Eleitoral Itinerante. O primeiro deles diz respeito à cidadania, tá? Com a conscientização tanto da população quanto de entidades envolvidas, enfim, em todo o aparato eleitoral. O segundo eixo diz respeito ao eixo técnico-jurídico, que seria de orientação não só de operadores do direito, enfim, de pessoas ligadas ao direito eleitoral, mas também de pessoas que vão trabalhar nas eleições. São três as preocupações básicas dessa intenção, enfim, dessa ação da Justiça Eleitoral. A primeira delas diz respeito à fake news, ou ao combate à fake news, que já foi muito importante nas eleições dos Estados Unidos e que se teme que as fake news possam determinar em algum momento as eleições aqui no Brasil. Também há uma preocupação quanto à participação das mulheres nas eleições. Há uma lei que obriga que pelo menos 30% dos candidatos sejam mulheres, mas sabe-se que apenas 10% ou 1 em 7 vereadores são mulheres. Enfim, é uma participação ainda muito pequena, por isso lançada também uma campanha para aumentar a participação feminina. A terceira preocupação diz respeito à corrupção no financiamento de campanhas. E para isso foi assinada uma carta de compromisso, com 34 instituições, universidades, partidos políticos, associações, emissoras de televisão, enfim, para tentar acabar com a corrupção no financiamento político, né, de campanhas, enfim. Inclusive, lançada uma cartilha que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, como doar bens ou serviços de forma correta e transparente. O que acontece aqui é o seguinte, há dicas aqui, há informações importantíssimas para essas 34 instituições, que obviamente vão disseminar essa cartilha aqui da forma correta de doar, da forma legal de se doar para as campanhas políticas. Bem, o ministro Luiz Fux, presidente do TSE, falou justamente sobre fake news. A gente conversou com ele e eu separei um trecho da entrevista sobre fake news. Ouça. Nós temos os nossos órgãos de inteligência que afirmam que é possível capturar essas fake news e retirá-la de circulação. Mas a primeira estratégia dos órgãos de inteligência é não revelar qual é a estratégia. Então é possível, em primeiro lugar, conjurar essas fake news. Em segundo lugar, contar com a sociedade, com a imprensa e com os órgãos partidários em geral, que devem, inclusive, colaborar efetivamente para que possam participar de um processo rígido que legitime a candidatura do seu. Bem, separei também um trecho do presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Santa Catarina, o Ricardo Wessler. O presidente falou sobre a necessidade, a importância da participação popular, da participação do povo no combate à corrupção nas eleições e principalmente no que diz respeito ao financiamento das campanhas. Inclusive falando sobre as ferramentas de controle social que serão disponibilizadas também ao longo dessa campanha. Vamos ouvir o que disse o presidente. Nós temos que nos agregar à sociedade. O TRE e o TSE não são instituições, não são poderes em si só. Eles fazem parte da sociedade e a sociedade tem que ajudar. Então, passou-se essa época em que se estabelecia ações ou intimações de cima para baixo. Nós temos que nos unir em torno dessa corrupção endêmica que está corrompendo, por via de consequência, o Brasil. Só para finalizar, enfatizando que essa campanha da Justiça Eleitoral vai rodar 5 regiões aí do nosso país. É com vocês. Tá aí, muito informações. Bem. Obrigado, Franzoni. Luiz Fux, ministro do STF e atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mas que vai entregar o comando das eleições a Rosa Weber em setembro. Ela que vai pilotar as eleições. E com um detalhe, o ministro catarinense do STJ, Jorge Mussi, que inclusive estava aparecendo ali,
ele já integra como efetivo juiz ministro do TSE. E agora, em agosto, vai assumir a Corregedoria Geral Eleitoral das Eleições no Brasil, para o orgulho de Santa Catarina, meu caro Fernando. Muito bem. E falando em judiciário, nós temos mais 2 aqui do judiciário. Tem que ser rapidinho. Estamos Olha lá. na estica. Cadê? Pode colocar o telão para a gente Cadê o telão, aqui, doutor Jorge? que são nomes O importantes telão, da já, o Justiça telão já Eleitoral. havia aparecido aqui. Quem aparecia aqui? Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, que está respondendo pela presidência da República, tendo em vista a viagem de Michel Temer ao México. Aqui está ela. Portanto, magistrada comandando o governo federal. E ali, o jovem desembargador Rodrigo Colasso, presidente do Tribunal de Justiça, que agora, às 5 da tarde, assume o governo do Estado com a viagem de Eduardo Moreira à Europa, viagem de caráter particular. Então, são 2 magistrados comandando o Brasil e Santa Catarina. Isso por quê? Porque nós já estamos no período de campanha e presidente da Câmara e do Senado e presidente da Assembleia, se assumissem, se tornariam inelegíveis. E todos são candidatos ao pleito. Obrigado Ok? agora, então.